Muito bem, começando então mais uma análise de fechamento de mercado, análise da quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. Agora nós já estamos caminhando, já estamos dentro do dia 31, já é meia-noite 10 não, 1h10 da manhã. Cheguei do trabalho, fazer aqui a análise do pregão do dia 30, né? Hoje foi um dia de mercado consolidado, e a gente vai fazer análise aqui do mini índice, mais específico, né, do mini índice, da mesa, que eu estou fazendo day trade na mesa proprietária, né, a primeira fase aqui da mesa proprietária, da minha fase na mesa proprietária, ok? Então, para a gente não perder tempo, já ganhando um pouco mais de tempo, aí eu vou colocar aqui em tela o gráfico 60 minutos. Para você que chegou aqui agora no canal, caso você queira me acompanhar nesse processo, decidi de última hora fazer aí registrar a público meu processo na primeira fase aí da mesa proprietária. Então, caso você quiser se inscrever, também curtir, deixar seu comentário, deixar alguma pergunta, e na medida do possível eu vou respondendo. Ok? Então, hoje o mercado trabalhou consolidado, trabalhou com uma queda, finalizou o dia, né? O pregão, o índice finalizou o dia com uma queda de 0,20, trabalhando aí, fechando o dia no negativo. Então, só para a gente contextualizar aí como está o mercado, a gente vê aí nesse canal de baixo, o mercado vem sofrendo uma queda aí desde o mês 8, né, agosto, dia 23 de agosto mais especificamente. Então, uma queda, uma variação aí com algumas tomadas de alta, depois quedas contínuas, e no momento que nós estamos, do dia da última semana passada trabalhou de alta, e agora vem trabalhar de baixa, da segunda-feira, né? Trabalhando de baixo, uma tendência baixista, ok? Então, inclusive ontem na análise de fechamento de mercado, ontem eu até esqueci de passar a minha visão sobre como seria o mercado hoje, mas enfim, agora já foi, não adianta mais falar sobre o assunto, mas vamos dar continuidade de como estamos aqui. Então, o mercado fez esse movimento de alta, inclusive na minha concepção, falei na análise anterior, que o mercado poderia estar, na análise anterior, não, duas análises atrás, o mercado teria mais espaço para vir aqui em cima, nesse topo de canal, embora eu tenha alcançado uma marca aqui que nós fizemos, mas teria mais espaço para ainda vir fazer buscar liquidez mais acima, porém o mercado veio abaixo no dia 20 e no dia 29, ok? Então, já sendo mais específico, deixei algumas marcações aqui também para ser mais breve, essa análise aqui no macro. Então, o mercado veio aqui, trabalhou ontem, aqui um pouquinho consolidado, como havia previsto, porém já veio abaixo depois do meio-dia, e fechando aí com nessa região que nós havíamos marcado, inclusive. Essa linha branca eu havia marcado anteriormente, não mexi em nada, só inclusive apaguei o Fibonacci de alta que havia marcado aqui. Okay? Então, o que acontece? Hoje o mercado iniciou aqui sem gap, não houve gap, ele veio aqui abaixo, buscou liquidez, retornou e ficou trabalhando aqui nessa região. Olha só, entre mínimo e máximo 840 pontos. Então, a gente temos uma movimentação bastante curta. Quando acontece isso, tradicionalmente fica com algumas marcações aqui na região central, por exemplo, médias e alguns pontos de referência, principalmente média, né, na maioria dos tempos gráficos,
e dificultando aí algumas operações, principalmente para quem é seguidor de tendência. 600 pontos, mas é bastante, para quem é seguidor de tendência, sente um pouco de dificuldade nessa movimentação. Então, fazendo essa visão aqui, tendo essa visão aqui do macro, só para a gente ter uma noção, eu vou colocar deixar bem marcada aqui essa tendência de ontem e essa movimentação de hoje, ok? Vou colocar aqui no 15 minutos para a gente olhar melhor essa movimentação, fica mais didático para a gente entender. Então, agora sim, a gente tivemos aqui essa movimentação de ontem, que eu acabei de mostrar, um tempo gráfico maior. O mercado trabalhou aqui consolidado no período da manhã, como havia mencionado na análise anterior. Depois, no meio-dia para frente, veio sofrer essa queda, mas sendo mais contínua, né? Inclusive, vamos ver aqui quantos pontos na média. Vamos pegar desse topo aqui abaixo, nessa região, 700 pontos, para quem é mais seguidor de tendência, pegou aí pelo menos aí uns 500 pontos, depende do ponto de entrada que a pessoa entrou, né, que o operador entrou. Mas como eu não opero à tarde, então fiquei de fora do mercado, tranquilo, e no meu período da manhã, inclusive, acabei tomando alguns stops, fechando dia negativo, como já mencionei nos vídeos anteriores, e hoje eu fiquei para decidir se eu operaria na mesa proprietária, eu daria um dia aí para dar uma relaxada, ou se eu poderia estar usando uma outra conta, uma conta simulador, para não ficar de fora também. E eu escolhi hoje, mesmo assim, com o que aconteceu nos meus 2 últimos dias de operação, mesmo assim eu preferi operar aqui na mesa, né? Que é uma de questões que a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, questões emocionais, que não dá para falar agora, mas eu preferi fazer desse formato para encarar essa dificuldade e não superar, na verdade, o meu medo, ok? O medo de operar na conta real. Então, eu consegui, inclusive, fazer algumas operações. Hoje o dia foi mais complicado do que o dia de ontem, olhando para a questão de tendência. A gente vê como o mercado ficou consolidado de hoje. Coloquei aqui no 15 minutos para a gente ter uma noção. Então, já falando automaticamente aí do meu aproveitar, né, do meu operacional, hoje eu finalizei o dia, fiz algumas operações, tive gain, tive stop, mas mesmo assim fechei num positivo, um valor bem pequeno, minha margem também é bem pequena, e fechando o dia negativo, superando aí esse dia, né, de ontem, ok? Vamos lá, então, vou colocar aqui, aproveitando antes deixa eu puxar aqui. Ó, o dia de ontem, nas bolsas mundo afora aí, nós tivemos aí um mercado mais negativo, né? A gente vê aí uma grande parte das bolsas fechando aí no negativo. Se você olhar para quem está me acompanhando, ou olhar na análise de ontem, vai verificar, tem a comparação do dia anterior também. Então a gente vê como o Brasil aí ficou, né? Ibovespa fechou em negativo, são fechamentos, né? Fechamento do dia dos mercados. A China fechou no negativo, o Japão um pouquinho mais positivo, os Estados Unidos mais para negativo. Então, como a nossa bolsa acompanha bastante as bolsas de fora, então a gente vamos fazer essa análise comparativa do dia de ontem e hoje, né? Vamos ver aqui. Então a gente vê que a bolsa americana, as bolsas americanas fecharam no mais negativo. A gente vê China aí também
fechando também é negativo, Índia, nós temos aí também a zona do euro, Canadá fechando um pouquinho mais positivo, isso só olhando o mapa de calor, sem muito detalhe, só para a gente fazer esse comparativo, porque assim a gente já tem uma noção de como pode ser os próximos dias. Então, alguns ativos aí no Brasil já passaram a ficar mais positivo comparando ao dia de ontem, né? Ontem estava bem mais negativo e hoje já tivemos aí alguns ativos positivos. Ok? Enquanto isso, na bolsa americana, fechando hoje mais negativo. Ok? É isso que nós temos, pelo menos por hora. No demais, não tivemos tanta diferença, fazendo um comparativo aqui entre uma e outra. Ok? Então, análise de macro, pelo menos pelo o que aconteceu hoje, a gente consegue ver essa movimentação, mercado de queda, fechamento 0,20 negativo e olhando para os 5 minutos, hoje vai ser bem rápido, procurar ser bem rápido, mais específico para o dia de hoje, né? Então a gente vê como o mercado trabalhou no dia de hoje, né? Já mostrei aí, foi cerca de 800 pontos de mínima e máxima, e olha só como trabalhou, a gente vê a quantidade de pavis no gráfico, e o dia de hoje foi muito semelhante ao dia de ontem. Vou colocar aqui o dia de ontem, porém, no dia de ontem nós tivemos essa tendência, né? O mercado trabalhou em queda, porém no início do dia, olha só como trabalhou consolidado, né? Fez até uma menção de queda aqui nessa região e depois do meio-dia o mercado veio trabalhar de queda. Realmente rompeu uma região que nós havíamos marcado lá nos 60 minutos. Para quem está me acompanhando, e se quiser dar uma olhada também na, na análise do dia anterior, está aí. Então, olhando aqui no início do dia, o mercado trabalhou muito semelhante e no momento que a mercado à vista e bolsa americana abre, tradicionalmente existe uma tendência, uma volatilidade mais direcional, né, na grande maioria dos dias, porém, ontem e hoje, né, dia 29 e dia 30, trabalhou mais consolidado. Então, a gente vê aí ó, no dia 29, no início do dia, olhando aqui no início do dia, e também vemos no dia de hoje, no dia 30, né? Olha só, porém, muito semelhante, o horário aí das 10 horas, 10 e meia, aí teve uma movimentação aqui de 700 pontos, aqui ó, entre 11 horas, que horas foi 11h20, né? Uma movimentação maior, porém, no momento de abertura das bolsas, mercado à vista, bolsa americana e bolsa americana, o mercado trabalhou mais consolidado e mais concentrado, ok? E depois, no final do dia, o diferencial de ontem e hoje, do dia 29 e dia 30, foi que no período da tarde, hoje, no dia 30, o mercado ficou mais consolidado. Então, pouquíssimas operações, dificilmente aí pegar tendência, hoje não teve uma tendência longa, né? A distância maior que percorreu aí foi 700 pontos, né? Falando de um trade direto, quem entrou, né? E nesse range aqui que pegou entre mínimo e máximo 800 pontos, o mercado oscilou bastante. Então, o risco foi bastante grande e mesmo para scalp aí, cada um tem o seu operacional, vai variar bastante aí. Eu tive algumas oportunidades também, nas oportunidades que eu podia aproveitar, eu entrei e, como eu havia dito já antecipado, fiz trade positivo, saí, tive alguns stop também, não operei muito. Como o gráfico ficou bem feio, o objetivo aqui também não é ficar mostrando gráfico feio, porque para mim faz muito mal, então para mim não faz sentido.
e eu procuro focar mais nos pontos positivos, saber onde eu errei para não errar de novo e melhorar. A gente sabe que vai tomar stop mesmo, é tradicional. E também eu identifiquei que muitos traders no dia de hoje também não tiveram bons dias, né? Acredito que eu estou aí dentro de uma média razoável com relação a outros traders também. Inclusive traders que operam contas grandes, ok? Então, meu objetivo aqui pelo menos é compartilhar meus resultados positivos. Quando tiver resultado positivo, eu mostro os resultados tudo direitinho. Se caso não tiver resultado positivo, não faz sentido ficar mostrando exatamente porque isso cria, né? Falando de desenvolvimento pessoal, isso cria um viés negativo para quem está assistindo. Então, não faz sentido. Pelo menos educacionalmente falando, não faz sentido ficar mostrando, ok? Mas mesmo assim, eu tendo resultados negativos, eu vou mostrar porque esse é o objetivo, ok? Bom, voltando aqui para o gráfico de 60 minutos, olhando para o dia. Vamos ver o gráfico de 60 minutos, está tudo certinho. Maravilha. Então, voltamos aqui para essa movimentação. Fiz algumas marcações onde possivelmente o mercado pode chegar. Então, a primeira visão e análise que eu faço é que o mercado pode trabalhar ainda de baixo, vindo buscar essas regiões aqui que eu marquei com as linhas, região de 131.700, 131.800, nessa região mais ou menos. Caso o mercado passe, ele venha buscar aqui abaixo no 131. E se caso o mercado trabalha de alta, volta para essa região que já trabalhou anteriormente, que é no 132.800, 132.900, podendo chegar aí até avançar um pouco mais. Temos essa região de canal aqui em cima, né, temos médias, então é essa a visão. Bom, inicialmente, como eu trabalho sempre pensando em duas possibilidades, aliás, três possibilidades, né? Que existe possibilidade alta, baixa, e mercado trabalha de alta, trabalha de baixa e também trabalha consolidado. Mas falando de operação, o alta ou baixa. Primeira possibilidade de baixa, então, para chegar nessas regiões demarcadas. Não mudei nada aqui, pelo menos por hora, só coloquei mais uma marcação aqui, onde eu acredito que o mercado pode estar chegando. Então dá para buscar algum alvo aqui, alvo nessa região. E também, caso o mercado trabalhe de alta aqui para cima, e apaguei o Fibonacci que eu havia marcado na análise anterior. Somente isso que eu fiz. No demais ficou do mesmo jeito, ok? Inclusive, eu quero ver se eu faço mais algum outro vídeo assim que tiver mais tempo, possivelmente no final de semana. E na medida do possível eu vou respondendo também, caso tenha alguma pergunta, tenha algum comentário, aí a gente vai respondendo na medida do possível, ok? Bom, não vou me estender mais, já estamos aí com 15 minutos. Dificilmente fazer uma análise curta. O objetivo aqui é passar mais como está sendo o meu processo, se eu estou tendo gain, se eu não estou tendo, se eu estou tendo stop, como está meu dia a dia. Esse é o objetivo principal aqui do vídeo. Lembrando que não tome nada como call, indicação, para não tomar nenhum stop aí e acabar saindo no prejuízo. Eu não tenho responsabilidade sobre indicação. Ok, é mais o objetivo passar essa informação. Beleza? Caso queira acompanhar minha jornada, só se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me ajuda bastante, ok? Bom, por hora vou encerrando então minha análise de fechamento de mercado por aqui. Mais algum detalhe que ficou, vou passando nos próximos dias. Ok? Ficou faltando aqui. Deixa eu ver aqui. Ficou faltando.
Certo, amanhã temos bastante dados saindo, 9 horas da manhã, 9h30, temos dados aqui no Brasil, 8h30, dados nos Estados Unidos, 9h30, 10 horas, então amanhã, possibilidade aí de uma balançada aí no mercado no período da manhã, à tarde, com pelo menos não temos muitos dados para o período da tarde. Nesse momento, nós temos aí alguns mercados que estão abertos, mercados futuros aí, o S&P 500 trabalhando com uma leve baixa, a maioria dos mercados que estão abertos trabalhando aí negativo, ok? Então, esse mercado, pelo que tudo indica, se o mercado, né, Ibovespa e Bob acompanhar, a gente teremos um mercado em queda no dia 31, ok? Bom, vou encerrando por aqui, descansar, porque amanhã tem mais. Maravilha? Muito obrigado para você que está me acompanhando. Tudo de bom e nunca desista do seu propósito.